criador de histórias em quadrinhos que não gosta de super-heróis, principalmente os criados nos Estados Unidos. Nascido no norte do estado, Marcos Vaz usa os desenhos dele para educar. Na coluna 10 Perguntas de hoje, ele conta por que os personagens que criou preferem passar lições de cidadania. Qual a tua formação? Como que você começou a trabalhar com os quadrinhos? Eu comecei a trabalhar com quadrinhos muito cedo, né, ainda criança, antes mesmo de aprender a escrever. Eu já desenhava, enchia meus cadernos escolares com histórias em quadrinhos, né, com personagens, na época, baseado nos personagens do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, que a minha formação de quadrinhos mesmo começou com a Turma da Mônica. Eu comecei a ler e a desenhar lendo Turma da Mônica e Disney. Daí para virar uma coisa séria, profissional, quando que foi a tua primeira publicação? Eu comecei a publicar fanzines, né, que eram revistinhas que eu fazia lá em Umuarama, e eu xerocava e distribuía isso para os meus amigos da rua, para o pessoal do bairro, né? A partir daí, então, alguns professores começaram a perceber que eu tinha um potencial e começaram a me incentivar. Então, a primeira revistinha que eu publiquei foi em 1989, eu tinha 18 anos, e era uma revistinha com o personagem chamado Umuaraminha. Foi um personagem que eu criei para homenagear Umuarama e acabou se transformando no símbolo oficial da cidade. Depois do Umuaraminha você criou o Paranazinho, o Brasilzinho e por aí foi, né? Como que foi essa ideia, assim? Olha, o Umuaraminha eu criei intuitivamente. Eu tinha uma turma que chamava a Turma do Brilhante, e dentro dessa turma havia o índiozinho que eu coloquei o nome de Umuaraminha. Na época, lógico, eu não tinha essa ideia toda ainda de criar conceitos de cidadania tão fortes como acabou se transformando no meu trabalho. A partir daí eu recebi um convite da Associação dos Magistrados Brasileiros para publicar a Cartilha da Justiça, que é essa revista aqui. Isso em 92, eu tinha 21 anos. Então, a partir dali, começou a realmente deslanchar minha carreira, né? Eu acabei indo para Brasília, e aí comecei a perceber que a minha ideia podia dar outros frutos. E nesse ano, no final do ano, me mudei para Curitiba, e chegando em Curitiba, se comemorava os 300 anos de Curitiba. E então eu tive a oportunidade de conhecer o então prefeito Rafael Greca de Macedo, e eu apresentei para ele a ideia. Falei, olha, eu tenho um personagem chamado Curitibinha, que eu criei em homenagem a Curitiba. Ele acabou comprando a ideia, e o Curitibinha daí também emplacou pela prefeitura, né? E além desses personagens que são tão marcantes aqui no Paraná, por ser o Paranazinho, o Umuaraminha, você depois levou isso para outros estados? Outras cidades já conhecem o seu trabalho? Sim. Como eu estava falando, daí depois do Curitibinha, eu acabei evoluindo mais um pouquinho, criei o Paranazinho, né, que foi um personagem adotado também pelo governo do estado, e principalmente para campanhas de trânsito, né, várias campanhas do Detran. Então, quando eu criei o Paranazinho, eu já criei o Paranazinho e o Brasilzinho, e criei uma turma em torno do Brasilzinho, que foram os personagens dos estados, né. Então, o Brasilzinho tem um universo composto pelos personagens que representam cada estado, e mais as crianças que representam as cores nacionais, que é o menino verde, o menino amarelo, é o menino azul e o menino branco, né? Então foi composto esse universo e levando sempre essas noções de cidadania. Você trabalha muito com histórias, personagens educativos. Por que você decidiu seguir essa linha? Quando eu comecei a fazer quadrinhos, não. Eu comecei a fazer quadrinhos como entretenimento, que a proposta primordial do quadrinho é o entretenimento. Só que a gente sabe que o quadrinho não é só entretenimento, existe muito quadrinho educativo, né? E é uma ferramenta fortíssima dentro da educação. Então, pedagogicamente, é uma das ferramentas mais poderosas que existem, é o quadrinho, porque o quadrinho, ele é o cinema impresso. Então, quando você pega uma ferramenta como essa, o quadrinho, que você tem a imagem, que você tem o texto junto, então é uma linguagem muito forte, muito poderosa e simples, né? Então, assim, foi comprovado já que o poder de comunicação e a simplicidade de linguagem dos quadrinhos fazem dele uma ferramenta poderosíssima junto às escolas, a educadores. Claro, no começo não era assim, né? O quadrinho ele tinha muito preconceito, os professores não gostavam, ele não era bem quisto dentro da sala de aula, eles achavam que ia deturpar a mente das crianças. O que você acha dos quadrinhos de super-heróis? Olha, eu tenho um pouco, eu não diria um pouco de preconceito mesmo, com quadrinho de heróis, porque, primeiro, isso assim, em termos de Brasil, nos Estados Unidos não, porque a cultura norte-americana é uma cultura do super-herói. A cultura do brasileiro não é a cultura do super-herói. Por isso que no Brasil, as 10 revistas mais vendidas, as 10 são da Turma da Mônica. Porque nós somos um outro povo, uma outra linguagem, né?
Eu acho que o herói, ele acaba fazendo com que as pessoas esqueçam que o herói está dentro de cada um, né? E até me falam assim, o Brasilzinho é um herói, né? Porque ele tem essa coisa meio dos personagens que voam, essa coisa e tal. Mas o Brasilzinho não é um herói. Porque primeiro que ele não tem superpoderes, né? E segundo, que a proposta dele é mostrar que o herói é que cada brasileiro é herói. Mas não é que é herói, cada um é herói dentro da sua história, dentro da sua realidade, e que cada um tem que fazer a sua parte para que mude o todo, né? Você trabalha muito com inspiração, né? Tem dias que você senta aí e não sai nada? Eu sempre fui assim, quando eu quero fazer alguma coisa, se eu tenho que criar alguma coisa, na hora que eu falo, eu não fico esperando inspiração. Na hora que eu quero fazer, eu falo assim, não, agora eu vou fazer, eu sempre faço, né? A não ser, por exemplo, esse daqui, que é o livro que eu lancei semana passada, né? O livro do Brasilzinho. Esse livro foi por inspiração. Esse livro, assim, eu não estava nem pensando em escrever o livro, estava tomando um banho, me veio inteirinha a história do livro. Começou a vir, eu acabei de tomar banho, corri, sentei e comecei a escrever. Claro que não ficou o livro pronto, mas daquele momento, saíram todas as diretrizes, a história saiu, sabe? Saiu a história, a diretriz, o que seria o livro, né? Você já fez algumas campanhas nacionais que foram animadas, saíram na Globo. Qual foi a repercussão desse trabalho? Eu lembro que a primeira vez que começou a sair essas animações, que foi no começo do ano passado, eu já recebia ligações assim, do Brasil inteiro, de amigos meus do Recife, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Florianópolis, de Joinville, de Manaus até, me ligaram, né? Então, assim, teve uma resposta muito grande do público, e também não só para mim, né? Porque esse projeto foi uma parceria da Globo e da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, que é em Brasília. Então eles me davam feedback de como estava indo a repercussão da campanha, né? Foi muito legal, foi muito... os tribunais pediram cópias das animações, a própria TV Justiça, e a gente pretende também continuar com esse projeto, né? Foi um projeto que deu muito certo, foi muito bom. Brasilzinho, eles estão derrubando as árvores para construir um prédio. Isso é certo? Eu vou falar com o promotor público. Se esta área for de proteção ambiental, a obra é ilegal. Comparando com os primeiros trabalhos, os seus traços sofreram alguma mudança significativa, assim, ao longo dos anos? Sofreram e continuam sofrendo, porque é uma coisa viva, né? Então você, todo dia está aprendendo. A gente sempre tem alguma coisa a mais para aprender, sempre tem alguma coisa a mais para aperfeiçoar e alguma coisa a mais para melhorar. Então eu acredito assim, não só em termos de desenho e arte final, como na questão da cor, mas principalmente como na questão de criação de texto, né, desenvolvimento de personagem. Quais são os seus projetos para esse ano? O que a gente vai ver de novo? Levar o Brasilzinho para as escolas públicas e também para as crianças de escolas particulares, né? Então, para as escolas públicas, nós estamos aí tentando fechar algumas parcerias. Estive em Brasília na semana passada com o ministro da Educação, ele gostou do projeto e o Ministério está estudando o lançamento de uma série de revistas educativas para irem para as escolas públicas. E também alguns outros projetos, por exemplo, como a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que a gente pretende lançar 2 revistinhas, uma sobre trabalho escravo e uma sobre trabalho infantil. E fora isso, temos as ações também voltadas para as crianças de escolas particulares, que aí vão ser disponibilizadas em bancas, em livrarias, né?